Hoje eu vou falar sobre o romantismo no Brasil. O romantismo ele surgiu na Europa no século XVIII e se estendeu até meados do século XIX. Só que no Brasil ele só chegou aqui no final do século XVIII. No período de 1808, que foi quando Dom João chegou no Brasil e já surgiu aquele sentimento de nacionalidade no povo, e até o período de 1836, que foi quando foi publicada a primeira obra poética romântica, que é Suspiros Poéticos de Saudade, de Gonçalves de Magalhães. E, enfim, nesse período de 1808 até 1836, ele é chamado de pré-romantismo, porque só em 1836, com a publicação da primeira obra, que começou de fato o romantismo aqui no Brasil. O romantismo ele tem três características principais, que é o sentimentalismo, o individualismo e o nacionalismo. A primeira geração é a geração indianista, e ela tem como característica o nacionalismo, a exaltação da pátria, da natureza, o índio como o herói da pátria, e os seus principais autores são Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. O Gonçalves de Magalhães ele é o autor da primeira obra poética romântica no Brasil, e o Gonçalves Dias é o poeta do exílio. Ele é nacionalista, ufanista, e para ele o índio é o símbolo da nação. A segunda geração é a geração ultrarromântica, e ela tem como característica o tédio, a morbidez, o pessimismo. É aquela geração que todo mundo morria de tuberculose, que bebia demais, os jovens morriam muito cedo, e ela é a famosa geração mal do século. Os principais autores são Álvares de Azevedo, ele teve uma morte prematura de tuberculose, assim como quase todos os poetas. Ele tem como característica o dualismo, essa contradição de sentimentos, e ele era conhecido como Byron brasileiro. Casimiro de Abreu, ele era como uma leveza na literatura da época. Ele era o poeta da saudade e ele falava de temas como amor, infância e pátria. E o Junqueira Freire, ele era um monge, então ele via sua vida dividida entre as tentações do mundo e as obrigações religiosas. E as obras dele são marcadas pelo arrependimento da vida que ele poderia ter tido. A terceira geração é a geração condoreira. Ela tem como característica as questões republicanas e abolicionistas, e também nessa geração o amor é tratado de outra forma, né? Não mais com aquele sentimento de impossibilidade, a mulher super idealizada, é tratado de uma forma diferente. E tem como principal autor Castro Alves. Ele era conhecido como poeta dos escravos e ele retratava os maus tratos aos escravos, ele denunciava isso, né? Era uma poesia engajada, e a principal obra dele é O Navio Negreiro.